A paz do Senhor, meus irmãos, como é que vocês estão? Chegamos aqui para mais uma lição do nosso projeto UMAD EBD. Dessa feita, nós estamos aqui na lição de número 2, que vai então ser explanada aí na sua classe no dia 8 de janeiro de 2023. Como nós estamos aqui então no início do ano, não sei que dia da semana você está vendo aqui essa pré-aula, mas eu quero desejar a você então um feliz ano novo, que esse 2023 seja um ano de bênção para você aí na sua congregação, na sua classe, e que os seus alunos sejam edificados através das aulas aí que você estará lecionando no decorrer desse ano. Também aproveito para lembrar você que é aqui de Joinville, que nesta semana, no dia 6, então na semana em que está indo ao ar essa nossa pré-aula, no dia 6 de janeiro, nós temos o nosso encontro aqui, o primeiro evento da UMAD, que é os 12 dias de clamor. Então vai ser no nosso templo sede e você então é nosso convidado para estar aqui se alegrando juntamente com toda a coordenação, toda a diretoria da UMAD nesse que é o primeiro evento. E você já deve ter percebido, estou aqui também com essa camisa bonita, né? Fé que pensa, razão que crê. E essa camisa é alusiva a um evento que nós teremos no mês que vem. Então ali em fevereiro nós vamos ter o início das oficinas do discipulado. Nesse ano nós vamos ter oficinas regionalizadas. Então você vai ter uma oficina do discipulado. Dentro das oficinas do discipulado, vamos ter ali a oficina do discipulado jovem, o discipulado nova geração. E você então pode estar se inscrevendo, né? Então entre em contato aí com o departamento de discipulado, você vai ter acesso ali ao calendário, ao cronograma, também nas nossas redes sociais aqui da UMAD, né, @umadio, e também no @academia.discípulos, que é a rede oficial do Discipulado Jovem. Você também vai ter acesso aí a esse evento, né, que também então estará acontecendo de maneira regionalizada. Ou seja, é um ano que vai ter muitos eventos aí, mas você que é professor de jovens, então você é o representante da UMAD aí na sua congregação. Então, desejo a você especificamente e externando, né, a você, a todo o seu grupo de jovens aí, um ano 2023 muito abençoado. Mas entrando então aqui no nosso tema dessa lição, essa lição aqui que é escrita pelo pastor Natalino das Neves e tem o tema Separados para Deus. Então é uma lição aqui muito importante, né, que aborda a temática então da santificação. Na primeira lição, e talvez aqui já fica a primeira dica, talvez você não teve assim, uma lição devidamente explanada aí na sua classe, eu sei que em alguns lugares, como foi no dia 1º de janeiro, é uma lição que foi lecionada em muitos lugares aí na terça-feira, né, no culto de terça-feira, no culto de ensino, então eu tenho certeza que em algumas congregações pode não ter havido a aula para a classe de jovens, então às vezes não há um espaço ali, né, para que consiga fazer então esta lição de forma devida. Então eu sugiro já a você no início dessa lição de número 2 que você faça uma recapitulação. Mesmo nas congregações onde já teve essa lição, é sempre importante, né, você relembrar o assunto da lição anterior. Então eu digo que você gaste alguns minutos aí no início da sua aula, trazendo todo o contexto, né, do que vai ser explanado então nessa lição, né, nesta revista, nesse trimestre, e também faça uma recapitulação, principalmente nos pontos finais da lição de número 1, onde falou sobre os 3 tipos de santificação. A santificação enquanto justificação, que ela é instantânea a partir do momento que aceitamos a Jesus, a santificação como um processo, que é algo que vai continuar ao longo da nossa caminhada, e por fim a santificação enquanto glorificação, que vai acontecer quando do arrebatamento da igreja, né, e todos aqueles eventos escatológicos que estão ali envolvidos. Então você faça esse momento inicial aí com seus jovens, talvez até perguntando para eles, né, dando liberdade, perguntando para eles o que é santificação, o que é pecado. É um momento interessante de você iniciar a sua aula assim com essa interatividade, né, e recapitulando então o tema da nossa revista desse trimestre. E por falar em interatividade, a orientação pedagógica dessa lição número 2, ela traz aqui uma interatividade, né? A orientação pedagógica, ela coloca assim, que para que o professor escreva no quadro a pergunta o que é pecado. Então é interessante você começar dessa forma, porque aí você vai dar chance para que os seus alunos coloquem o que eles entendem por ser o pecado e que você consegue já avaliar. Porque a gente está aqui numa escola bíblica, né? Então a gente precisa também ter, de alguma forma, uma avaliação. Você, professor, precisa avaliar a aprendizagem do seu aluno, avaliar o conhecimento que ele tem, para a partir dali você dar continuidade, né? Dar seguimento, né, nas orientações, nos ensinos que você vai ministrar ali no decorrer do trimestre. Então essa é uma ótima oportunidade. Quando você faz uma pergunta para ele, você deixa ele se expressar, você consegue avaliar qual é o grau de conhecimento que ele tem acerca daquele assunto e a partir dali você consegue então elaborar melhor a sua prática pedagógica.
Então a orientação aqui trazida pela nossa lição é essa, né, de que você faça a pergunta, o que é pecado, deixe que eles escrevam, né, ou falem, né, explanem a respeito das suas, e depois você explica, né, o que é o pecado. E aqui eu sugiro então que você faça aquilo que a nossa lição aborda aqui do significado da palavra, porque através do significado você consegue explicar melhor, definir então o que é o pecado. E no hebraico, então, né, do Antigo Testamento, a palavra que define pecado é amártia, de onde vem inclusive a disciplina da teologia, né, que estuda o pecado, que é a amartiologia, a doutrina do pecado, o estudo do pecado. Então, amártia pode ser traduzida como errar o alvo. Então, você pode explicar isso, né, para os seus alunos aí no início da lição, que tudo aquilo que faz com que você saia do alvo, que saia daquilo que Deus direcionou para você, pode ser considerado pecado. Então aqui a gente não vamos entrar em detalhes, né, de práticas, não há como nós colocarmos uma lista, né, de práticas, de coisas, isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, mas cada um precisa ser avaliado, né, precisa fazer a sua própria avaliação do que é de fato pecado. Porque talvez algumas práticas que sejam pecados para algumas pessoas, para outra pessoa podem não ser. Parece estranho, né, falar isso, mas eu vou dar um exemplo aqui mais prático para que fique claro isso. E você pode, então, usar também como exemplo lá na sua classe. A Bíblia ela é específica em dizer aqui o mandamento de que os filhos devem obedecer os seus pais. Então, obedecer os pais é um mandamento. E dentro desse obedecer os pais podem colocar algumas regras. Então, por exemplo, um pai pode colocar que o filho tem que chegar em casa às 10 horas da noite. O filho saiu do culto, né, foi fazer um lanche ali com os amigos, e aí o pai falou para ele especificamente, olha, você tem que estar em casa às 10 horas em ponto. Se este jovem, adolescente, não chega em casa às 10 horas da noite, o que está acontecendo? Um ato de desobediência. E esta prática, essa atitude dele se tornou um pecado, porque ele chegou 10h15, 10h30, 11 horas, então ele desobedeceu, ele descumpriu aquilo. Porém, lá no grupo, junto com ele, estavam lá comendo o seu lanche, né, tomando o seu refrigerante, uma outra pessoa que o pai não falou para ele que ele tem que voltar até às 10 horas. Então, este outro jovem, caso ele chegue em casa à meia-noite, ele está pecando? Não está pecando. Então, o que foi pecado para um de ter chegado à meia-noite foi por quê? Porque havia uma ordem específica, baseada numa palavra de Deus, que diz que nós devemos obedecer os pais. Então, quando aquela pessoa descumpriu essa ordem específica de chegar às 10 horas da noite, ele está cometendo pecado. Já aquele outro que não tinha essa regra de chegar às 10 horas da noite, chegou à meia-noite e naquele caso ele não esteve cometendo pecado. Então veja como é complicado, como é complexo a gente querer estabelecer um livrinho, né, uma cartilha, regras do que é pecado e do que não é pecado. Porque isso tudo tem que ser levado em consideração, então, todo o contexto em que aquilo está acontecendo. Há, porém, certas situações que são explícitas na Bíblia do que pode e do que não pode fazer. Então, nesse caso, não tem muita subjetividade, né? Então, é preciso ter em mente essa questão, né? Talvez surja lá na sua classe essa pergunta, né? O professor pode explicar, então, pra gente o que é pecado, se isso aqui é pecado, se isso aqui não é pecado. Então, eu acho que esse exemplo aí do horário de voltar para casa é uma boa forma de você explicar para os seus alunos, então, né, como é complexo isso e que por isso, então, tem que ser levado em consideração caso a caso. A gente não pode ser enfático, né, específico aqui e achar que isso vale para todos. Com exceção, então, como eu disse, daquilo que já está claramente definido na palavra de Deus. Que aí sim, cada vez que você comete algo que a Bíblia condena, você está em pecado. Então tudo isso, irmãos, vejam que é apenas a nossa introdução aqui da aula. O primeiro tópico, ele fala a respeito do pecado sobre a perspectiva humana. O texto bíblico que você vai ler lá na sua classe é 2 Samuel 12, que vai falar aqui a respeito do pecado de Davi. O Davi é um personagem muito conhecido por ser alguém segundo o coração de Deus. E talvez se você for fazer ali no início da sua aula, perguntar para os alunos, né, quem foi Davi, o que as pessoas lembram quando se fala em Davi, eles vão lembrar do Davi matando o gigante, do Davi conquistando, né, muitas vitórias, do Davi como rei, ou até do Davi salmista, né, compondo aqueles salmos preciosos. Mas tudo isso, irmãos, são aspectos que não apagam também o fato de que Davi foi um pecador.
E esta lição ela vai abordar justamente isso, um dos momentos aqui então mais tristes, né, da trajetória de Davi, que foi o momento onde ele esteve ali com a mulher, né, a Batseba, a mulher de Urias, e ele comete esse pecado. E o nosso primeiro tópico aqui, o pecado sob a perspectiva humana, ele vai trazer alguns pontos interessantes de que esse pecado gerou novos pecados. Então o primeiro pecado que esse rei cometeu foi o pecado de estar ocioso. Então, no caso de Davi aqui, a ociosidade já foi o primeiro erro dele, porque era o tempo de os reis saírem para a guerra, mas ele não saiu, ele ficou. E o primeiro subtópico fala isso, né? Então, o pecado de Davi é que ele ficou ocioso. Aí ele avistou uma mulher banhando-se e ele cobiçou essa mulher. Então, veja como o pecado ele foi progredindo, né, dentro da vida de Davi. A partir do momento em que ele cobiçou, ele desejou essa mulher, ele também tomou ela. Então cometeu ali um ato de adultério, né, com a mulher que já era casada. E aí depois de ele ter cometido isso, que foi um grave pecado, o que ele faz ainda? Ele vai querer encobrir o seu pecado. Então no segundo subtópico a gente vai colocar aqui o cuidado com aquilo que parece inofensivo. Então dando essa ideia da progressão. Porque o pecado ele não começa com um grande pecado. Então o primeiro pecado de Davi não foi o adultério propriamente dito. Então começou com a ociosidade, algo que parecia inofensivo, mas que gerou depois tudo isso. E não parou por aí, né? Como a gente vai ver ali no decorrer da história, ele chama esse homem para tentar encobrir o seu pecado de alguma forma, porque se esse homem tivesse relações com a sua esposa e a mulher aparecesse grávida depois, estava tudo certo. O filho era dele, naquele momento que ele veio, voltou da guerra, então jamais seria descoberto, pelo menos pelos olhos humanos, né, o pecado de Davi. Mas não foi assim que aconteceu. E aí ele precisou ir para o assassinato. Então os irmãos conhecem a história, colocou-se Urias na frente de batalha, onde fatalmente ele acabaria sendo morto, e foi o que aconteceu. Então vejam, a ociosidade levou à cobiça, a cobiça levou ao adultério, o adultério levou ao assassinato. Então veja como o pecado foi progredindo, né, foi aumentando aqui na vida do Davi. E o nosso comentarista ele conclui esse segundo subtópico dizendo que o pecado pode parecer a princípio um pequeno detalhe. Contudo, se não for identificado logo no início, pode terminar com a consumação e o afastamento da presença de Deus, como ocorreu com Davi. Então aqui uma outra forma de você responder aquela pergunta inicial do que é pecado, né? Nesse momento aqui da aula você pode colocar isso, que tudo que afasta você de Deus pode ser considerado pecado. Então tudo aquilo que faz com que o Espírito Santo na vida do seu jovem ele se entristeça, então ali o jovem deve saber, isso aqui é pecado. E no final desse primeiro tópico, a gente vai ver aqui que o Davi resolveu, entre aspas, né, o problema do pecado, encobrindo o seu pecado. Após a morte do Urias, então ele vai lá e se casa com a viúva, então agora já não seria mais um caso de adultério, a mulher estava viúva, e parece que está tudo resolvido. Parece que está tudo encoberto. Mas, como nós vamos ver aqui então no segundo tópico, não é assim que Deus enxerga o pecado. Então, na conclusão desse primeiro tópico, o que a gente pode afirmar? Que o pecado, sobre a perspectiva humana, ele é algo que pode ser camuflado, ele é algo que pode ser, de alguma forma, ser dado um jeitinho para que nós não soframos as consequências dele. Mas, no segundo tópico, então, nós começamos dizendo que o pecado, sobre a perspectiva divina, sobre a perspectiva de Deus, ele é bem diferente. Então, no primeiro subtópico, do tópico 2, o pecado é algo desagradável para Deus. A palavra de Deus ela é bem enfática em afirmar em diversas passagens que o nosso Deus ele é santo. A santidade de Deus, então, é um dos seus atributos mais importantes, né, que faz parte da personalidade divina. E esta santidade dele faz com que ele não consiga, não queira ter comunhão com aquilo que não é santo, com tudo aquilo que desagrade, com tudo aquilo que afete a sua santidade. Então é por isso que um dos primeiros efeitos do pecado é justamente a separação de Deus. Quando nós olhamos para a história do primeiro pecado aqui na Terra, nós vimos, né, a história lá no Gênesis de Adão e Eva. E uma das primeiras consequências do pecado foi justamente esse. Eles foram expulsos da presença de Deus. Então a comunhão com Deus, ela cessa no momento em que há pecado. Devido ao quê? A santidade divina. A santidade dele impede que ele consiga ter comunhão com aquilo que é pecaminoso,
com aquilo que não é santo, com aquilo que não é puro. Então este é um ponto-chave aqui, né? Que o pecado é algo desagradável para Deus. Segundo subtópico, no caso de Davi, né? Então não estava tudo bem. Deus não vê o pecado da mesma forma que o ser humano vê. Para Davi estava tudo certo, estava tudo resolvido. Ele estava casado com a mulher, o pecado havia sido encoberto, poucas pessoas ficaram sabendo daquilo, mas Deus vê todas as coisas e para Deus o problema não estava resolvido. Para Deus ainda precisava de um arrependimento da parte de Davi para que aí sim as coisas ficassem bem. Então é o que a gente vê aqui no terceiro subtópico deste segundo tópico. Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Eu creio que essa seja uma frase, né, que seja bastante conhecida, né? Então você pode aqui, inclusive, destacar isso, né? Colocar lá no seu quadro, enfim, né? Deus ama o pecador, mas condena o pecado. Então, no caso aqui da vida de Davi, Deus continuava amando a Davi, mas aquela prática que Davi havia cometido, aquele pecado que Davi havia ocultado, havia escondido, então estava entristecendo Deus e havia tirado a própria alegria de Davi. Porque quando nós vamos ver aqui no terceiro tópico, quando Davi confessa, o Davi se arrepende, o Davi vai acabar criando aqui um salmo, né? O salmo de número 51 é um salmo aqui que revela todo o arrependimento de Davi. E uma das coisas que Davi fala neste salmo de número 51 é justamente sobre isso. Ele coloca ali que ele começa, né, pedindo já a misericórdia e depois ele pede para que o Senhor não retires dele o seu espírito, né? Que Deus apague as suas transgressões, lave completamente da iniquidade, e aí no fim ele coloca aqui assim no verso 3, eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, aquele pecado era algo que vinha para Davi constantemente, um peso na consciência, podemos dizer assim, né? Um sentimento de culpa. Então é isso, na verdade, que o pecado provoca. A pessoa não consegue mais ter paz, a pessoa não consegue mais ter alegria, porque diariamente aquele pecado vem remoendo, né? Ele vem sendo remoído, ele vem voltando à mente da pessoa. Então isso é algo que o Davi expressa aqui no seu Salmo de número 51. E aí, lá no fim do Salmo, no verso 10, ele coloca: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi era alguém que, como é referido, né, um homem segundo o coração de Deus. E o Davi já havia sentido essa presença de Deus em sua vida muitas vezes, mas agora aquilo estava apagado debaixo do pecado que ele havia cometido. Então é por isso que ele pede: renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Então o pecado em Davi, comprovando, né, que Deus ama o pecador, mas abomina, condena, odeia o pecado em Davi tinha gerado isso. Tinha gerado essa sensação que ele estava tendo de afastamento da presença de Deus. Mas Deus ainda continuava amando ele. Então precisava que ele se posicionasse, que ele se arrependesse, que ele abandonasse o pecado. E aí a presença de Deus voltaria novamente para a vida dele. E aqui, professor, é um momento oportuno para que você talvez faça uma reflexão com os seus jovens e se coloque à disposição deles. Porque muitas vezes o jovem, nessa faixa etária, nessa fase da vida, ele tem certas coisas que o atormentam, certos atos que eles tenham cometido no passado, práticas que talvez ainda estejam cometendo, e às vezes precisa dessa conexão que você, enquanto líder, você, enquanto professor, pode passar para eles, de ser uma pessoa que vai ouvi-los, que vai aconselhá-los, né? Então pode inclusive usar este momento para fazer essa reflexão, se colocar à disposição deles. Assim como o profeta Natan, aqui no tópico 2, foi usado por Deus então para chegar e trazer essa palavra para Davi, você pode se colocar aí para os seus jovens como o Natan da vida deles. E aí você vai, com a ajuda de Deus, do Espírito Santo, conseguir trazer mais uma vez a paz e a alegria para o seu jovem. Então é um momento oportuno, né, para você fazer essa reflexão. Para concluirmos então aqui a nossa aula no tópico de número 3, o título é o julgamento do pecado sobre a perspectiva humana e a misericórdia divina. Então aqui alguns outros aspectos a respeito da forma como Deus trata o pecado. O primeiro subtópico trata a respeito do julgamento de Davi. A forma como Deus usou aqui foi justamente para que Davi não ficasse na defensiva, podemos dizer assim, porque o profeta Natan poderia ter chegado até Davi
e contado para ele, olha, Deus mostrou que você fez isso, isso, isso e aquilo. Mas aquilo já ia gerar dentro de Davi talvez de ficar na defensiva. Porque a gente tem isso, que a gente pode até colocar aqui uma espécie de hipocrisia, né? De apontar o dedo para o erro do outro, para o erro do nosso irmão, para o erro do nosso amigo. É sempre mais fácil, né? Você achar que a culpa é do outro. E quando o outro comete algo que é errado, você logo aponta o dedo. Mas quando acontece conosco, então a gente tenta colocar atenuantes. Eu fiz isso, mas é que, né, tal e tal coisa aconteceram, então a gente tenta se justificar. Isso é da natureza humana. Então Deus, na sua sabedoria, inspira o profeta Natan para que ele conte uma parábola, né? Ele conta aqui, então, a respeito de um homem rico e de um homem pobre, que o homem rico roubou, né, a cordeira ali do homem pobre, né? E aí o Davi, aquilo se torna extremamente raivoso, né, com aquela história, falou, não, este homem aqui merece a morte, né? Vive o Senhor que é digno de morte, o homem que fez isso, né? E aí o Natan fala, pois olha, é justamente essa situação que aconteceu. E aí, como se dizia lá antigamente, né, nos anos 90 e 80, caiu a ficha de Davi, né? E nesse contexto aqui, então, o que a gente percebe? Que o ser humano, ele sempre vai julgar de uma forma quase que vingativa, né? Porque daí o Davi fala, é digno de morte esse homem e vai dar quadruplicado aquilo que ele fez, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então ele queria que pagasse 4 vezes mais aquele crime. Então se fosse Deus agir da forma como o Davi reagiu aqui, então o Davi estava lascado nas mãos de Deus. Só que Deus, ele é infinito em misericórdia. Então Deus não fez tal coisa. Então o comentarista até coloca, né, interessante como o ser humano tem a tendência de julgar com severidade. Essa é a palavra, né? Julgar com severidade quando é a outra pessoa. E quando é o nosso caso, né? Então a gente começa a colocar aqui alguns pontos aqui de justificativa. Porém, a justiça divina, então, ela é diferente da justiça humana. E a gente pode, inclusive, ver, você pode fazer uma conexão com o que está acontecendo, o que aconteceu agora no ano passado, né, todo esse contexto social e político do Brasil, de como a justiça foi deturpada, como, dependendo da pessoa que comete o crime, que comete um ato de improbidade administrativa, ela é tratada de um jeito. Se a pessoa é de um determinado partido, se é de um outro partido, o crime vai ser considerado de outra forma. Então a justiça humana, ela é falha nesse sentido. Porém, a justiça divina, ela é de fato justa. Mas não apenas justa, ela também é uma justiça misericordiosa. É o que a gente encontra então aqui no segundo subtópico, que Davi faz aqui a sua confissão. Nesse ponto aqui, inclusive, eu já comentei a respeito do Salmo 51 ali no tópico anterior, mas seria até interessante que você fizesse a leitura. São, se eu não me engano, apenas 16 versos, né, este salmo. Dá para tranquilamente você fazer a leitura dele durante a sua aula, aqui, né, nessa transição entre o tópico 2 e o tópico 3. Porque aqui a gente vai ver, então, aqueles versos que eu já mencionei aqui anteriormente, e a gente percebe a sinceridade do arrependimento de Davi. Então, a misericórdia de Deus, ela vai se manifestar, porque o amor de Deus, ele continua para o pecador. Mas é necessário esses 2 pontos. Há uma passagem bíblica que você pode, inclusive, mencionar ali para os seus jovens, de que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então é necessário haver essa confissão. E esse deixar o pecado é o que? É o arrependimento. Arrepender-se aqui é você mudar de rumo, mudar de direção, mudar de posicionamento. Então aquele que confessa e deixa, aquele que confessa e se arrepende, então esse alcança a misericórdia divina. Aqueles que infelizmente não confessarem, não se arrependerem, e o comentarista ainda faz aqui uma pergunta, né? Por que algumas pessoas têm tanta dificuldade em se arrepender e confessar o seu pecado? Infelizmente, essas pessoas que têm essa dificuldade, sejam elas movidas aqui pelo seu egoísmo, talvez até pelo medo, pela vergonha, pela forma como os outros poderão julgar essa pessoa. Então, às vezes, essas pessoas aqui se sentem constrangidas a guardar o seu pecado. Mas, infelizmente, para essas pessoas, o juízo de Deus ele será sem misericórdia. Portanto, você precisa enfatizar aqui, professor, nesse tópico final, de que é necessário que haja confissão e arrependimento. A palavra de Deus nos traz lá na Epístola de 1 João, de que
é possível que nós pequemos, né? Filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Porém, se vocês pecarem, nós temos no céu um advogado para com Deus, Jesus Cristo, o justo. Então Jesus é um advogado justo. Ele vai analisar, ele vai pegar o seu caso, né, e vai pesar o seu arrependimento, a sua confissão. E aí ele vai te defender diante do Pai. Então o pecado, ele até acontece na nossa vida. É uma falha, né, um acidente de percurso. Mas muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que deveríamos. Nós erramos o alvo. Mas nós temos, graças a Deus, né, graças à sua misericórdia, nós temos essa alternativa, né, essa hipótese, que é o arrependimento, é a confissão. E aí nós vamos alcançar misericórdia e nós vamos conseguir voltar a acertar o alvo mais uma vez. Então você pode terminar aqui a sua lição dessa forma positiva, né? Lendo lá o texto de 1 João, para dar essa esperança, né, para os seus jovens, de que Jesus é hoje o nosso advogado. Então tudo aquilo que eles fizeram de errado no passado, se a partir de hoje eles resolverem que eles vão confessar e abandonar, se arrepender verdadeiramente daquilo, então eles terão ainda a salvação, eles terão ainda acesso à vida eterna. É uma ótima forma também de nós terminarmos aqui a nossa aula, né? Agradecendo a você aí que nos acompanhou nesses minutos e pedindo para você que ainda não é inscrito aqui, que se inscreva no canal. Na semana que vem nós teremos aqui uma nova gravação de pré-aula com um novo professor aqui. E todas as semanas, então, nós temos aqui muitos vídeos, né, com material de excelente qualidade aqui para que você seja edificado na sua vida, no seu ministério. Então, no mais, eu me despeço aqui, um forte abraço a vocês e eu vejo vocês aqui numa próxima oportunidade. Deus abençoe.